Fala rapaziada, nessa aula a gente vai aprender a calcular a média, a mediana e a moda de uma variável dentro do R. Bom, como que a gente faz para calcular a média? No R a gente vai usar o comando man, que significa média em inglês. E aí, aqui dentro, a gente vai colocar a variável que a gente quiser, tá certo? Então, vou dar um exemplo aqui, vou colocar um vetor 7 e 9. Bom, se eu vou calcular a média disso aqui, vai dar 8. E por quê? Porque é o somatório das observações, então 9 mais 7 vai dar 16, dividido pelo número de observações. 16 dividido por 2 vai dar 8. Então eu dou o Ctrl Enter aqui e de fato a média desses valores vai dar 8. Bom, mas a gente também pode calcular a média da coluna, né? Então vamos calcular da coluna idade. A gente vai colocar data 1, cifrão, o nome da coluna que é idade. A gente dá um Ctrl Enter aqui. E apareceu, a média da idade vai ser 26,32. Bom, para a gente não ter que ficar escrevendo dessa forma aqui toda hora, a gente poderia criar um objeto, tá certo? Então, como que a gente faria isso? A gente faria aqui, colocaria o nome do objeto, eu vou colocar age, que é idade em inglês. E vou colocar a coluna. E dessa forma, eu dou um Ctrl Enter e vai ser criado um objeto aqui. E pode perceber que esse objeto vai ser um vetor, tá certo? Com 50 observações, que é justamente as observações da coluna, idade. Então, eu poderia simplesmente colocar aqui agora, man, entre parênteses, age. E vai aparecer aqui embaixo. Bom, agora vamos calcular a mediana. Como que a gente faria isso? Vou colocar aqui, mediana. Bom, o que é a mediana? A mediana a gente vai pegar todos os valores dentro de um conjunto de dados, ordenar do menor para o maior, ou vice-versa, vai dar no mesmo. E a gente vai pegar o valor que está exatamente no centro de todas essas observações. Como que a gente faz para calcular a mediana no R? A gente vai usar a função median. E vamos começar com um exemplo simples, para todo mundo entender e revisar o que é mediana. Bom, vamos supor esse vetor aqui, esse vetor 1, 2, 3. A mediana aqui, evidentemente, vai ser 2. E por quê? Porque 2 é justamente o valor que está no centro dessas observações que já estão ordenadas do menor para o maior. Então eu dou o Ctrl Enter aqui e aparece aqui, a mediana de fato vai ser 2, tá certo? Bom, e se fosse 1, 2, 3, 4? Aí a mediana vai ser a soma desses dois valores que estão aqui no centro, dividido por 2, né? Vai ser a média entre esses dois valores que estão aqui no meio. Então se eu der um Ctrl Enter, o valor vai dar 2,5, né? Porque 2 mais 3 dividido por 2 vai dar 2,5. Então eu dou um Ctrl Enter e dá 2,5 aqui de fato. Bom, vamos calcular agora aqui a mediana da idade. A mediana da idade então vai ser median, entre parênteses, age. Então eu dou Ctrl Enter aqui e o valor deu 26. E agora vamos calcular a moda. O que é a moda? A moda basicamente é o valor que mais se repete dentro de um conjunto de observações, né? Então, por exemplo, se eu tenho um vetor 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6. A moda aqui, evidentemente, é 3, porque é o valor que mais se repete. Porém, no R, a gente não tem uma função que calcula a moda de um jeito fácil, igual a gente tem aqui para a mediana e para a média. Então, a gente vai ter que usar um pacote. E qual pacote que a gente vai usar? A gente vai usar o pacote modest. Então, vou botar aqui library para poder ler o pacote. Modest, tá certo? Dou um Ctrl Enter aqui. E bom, se você não tem instalado esse pacote, e provavelmente tu não tem, você vai ter que usar esse comando aqui antes. Install.package, entre aspas, modest. Bom, eu vou dar um Ctrl Enter aqui, só para você ver como é que faria, né? Então, no caso, eu vou ter que restartar o R, porque vai ter que instalar de novo. É como se eu estivesse atualizando o pacote. Começou a instalar. Boto para ler aqui, para ativar o pacote, aliás, e pronto. O pacote já está instalado e ativado novamente. Bom, e como é que a gente calcularia a moda com esse pacote? A gente usaria o seguinte comando, mlv, entre parênteses, age, e a gente colocaria aqui method igual, entre aspas, mfv. Dessa forma, a gente vai calcular a moda da variável age, tá certo? Então, eu dou o Ctrl Enter aqui e vai aparecer. A moda, no caso, resultou em 2 valores. E por quê? Porque
o valor 18 anos e 29 anos, ambos têm a mesma quantidade. Ambos são os que mais se repetem, tá certo? E, além disso, a gente também poderia calcular a moda, evidentemente, para variáveis qualitativas, tá certo? A gente não consegue calcular a média e a mediana para uma variável qualitativa. Mas a gente consegue calcular a moda para uma variável qualitativa, porque a moda nada mais é do que o valor que mais se repete, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, MLV, data 1, cifrão, cor, vírgula, método, igual, MFV. Bom, se eu der o Ctrl Enter aqui, aí vai resultar aqui embaixo no console, amarelo, tá certo? Então, o elemento que mais se repete dentro dessa coluna é a cor amarela. E faz sentido, né? Porque na aula passada a gente fez aqui o gráfico de barras e, de fato, a quantidade de pessoas que mais se repete é a quantidade de pessoas amarelas. Então, tem mais pessoas amarelas do que pessoas brancas, do que pessoas indígenas, do que pessoas pardas, do que pessoas pretas, né? E por essa aula é isso, rapaziada.